Saudamos ouvintes nesta manhã de Massarico, no Rio de Janeiro. Muito calor, um sol maravilhoso, praia cheia depois do Dia do Mestre, comemorando ainda o Dia do Mestre. Aliás, Dia do Mestre tem que ser comemorado todo dia. Essa profissional que nos ensina, que nos ama. Sempre, a minha primeira namorada foi a minha professora de primeiro ano. Todos nós. Todos nós, né? A professora é um negócio espetacular, uma coisa maravilhosa. Eu amo os professores, mas eu acho que a gente não demonstra isso, porque paga mal, valoriza mal. Mas outro dia eu tive 2 escolas lá no Jacarezinho. E as professoras lá dando aula no Jacarezinho, a gente fica pensando que elas estão lá intimidadas, com medo, tristes, ganhando mal, pegando transporte ruim, e elas felizes da vida, olha, são orgulhosas daquilo que fazem, tratando daquelas crianças como verdadeiras mãezonas, né, carinhosas. E professora também, nosso programa continua, graças a Deus, com a presença da professora Eliette, que agora vai fazer parte da nossa mesa como debatedora. E hoje o entrevistado, como já foi anunciado, é o juiz Pedro Henrique. Mas eu estava falando sobre professoras, viu, Eliette? Pois não. E eu fui também em vários presídios, eu visito todos os presídios. Eu sou testemunha ocular das torturas que acontecem lá, mas sou testemunha também das coisas boas que acontecem, que são as escolas. E eu pensava, Rogério, que o professor que estivesse dando aula em escola dentro do presídio fosse os piores professores, porque tinham mau comportamento e que foram escolhidos para lá como castigo, né? Porque vai dar aula na prisão, está preso igualmente. Nada disso, isso era um preconceito meu. As professoras que estão lá são verdadeiras vocacionadas, amam aquilo que fazem, acreditam, fazem com o maior carinho, fazer diferença ali, né? Se dedicam aos presos e ressocializam mais do que todo o Estado, através da educação. Porque a única libertação que eu conheço é a libertação pelo conhecimento. Exatamente. Né? E nós estamos passando o nosso programa através da Rede Jurídica TV, www.redejuridica TV, e vocês que estão nos assistindo já viram que hoje eu estou esculachado, não estou com uniforme, porque o calor está demais, e eu aqui aderi à moda Rogério de Oliveira, e também vim sem esse tradicional, essa tradicional fantasia de juiz. Mas o juiz Pedro Henrique, que vai ser o nosso entrevistado aqui, ele está devidamente uniformizado, paramentado, porque ele é o juiz da infância e da juventude. Ele é o responsável, um dos responsáveis aqui no Rio de Janeiro, pela garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. É um homem consagrado, foi juiz da infância e da juventude em Campos, em São Gonçalo. Ele já tem uma experiência nessa área, é verdadeiramente um homem vocacionado, como deve ser o juiz da infância. O juiz da infância não pode ser qualquer um, não pode ser um carreirista, tem que ser um homem vocacionado, como é o doutor Pedro Henrique. E ele já, em pouco tempo, pontificando aqui no Rio de Janeiro, já será homenageado pelo seu trabalho à frente da primeira vara da infância e da juventude, e na segunda-feira vai receber a medalha Tiradentes. A medalha Tiradentes é a mais alta honraria do Estado do Rio de Janeiro. E em pouco tempo, com pouco mais de 6 meses, o doutor Pedro Henrique já tem o seu trabalho reconhecido. Então, uma alegria muito grande tê-lo aqui no mês das crianças, né? Mês de outubro, comemoramos dia 12 de outubro, Dia da Criança, ter aqui o doutor Pedro Henrique. Então, bom dia, Pedro Henrique, uma alegria muito grande recebê-lo, uma satisfação estar com você aqui no Encontro com a Justiça. Desembargador Ciro, desembargador Rogério, é um prazer muito grande estar aqui nessa manhã, falar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, e falar de um tema que nos é muito caro, nos é muito importante, que é a infância e juventude. De fato, quando eu entrei na magistratura há cerca de 18 anos, eu egresso da Defensoria Pública, minha paixão sempre foi a Defensoria Pública. Quando eu entrei na magistratura,
nos primeiros 3 meses eu fiquei um pouco triste, eu acho que essa é a palavra. Um pouco triste porque eu sentia a falta do contato com os meus assistidos da Defensoria Pública, que era muito gostoso. A gente trocava, a gente ria, ficava triste, ficava alegre, porque a vida de defensor é isso, você atende as pessoas, conversa, ouve histórias, ajuda, às vezes você não consegue ajudar e fica triste, mas enfim. E a magistratura era muito engessada, a gente não ria, não chorava, você... Principalmente quando você entra, tem muito medo, né? Você passa por um curso de formação de 3 meses e você... Eu costumo chamar de deformação. Você não pode rir, não pode chorar. Me lembro que, assim, era um formalismo muito grande e eu, obviamente, fiquei formal. Mas aquilo era contra a minha maneira de ser e eu fiquei então intimidado. Pois bem, 3 meses depois eu conheci a vara da infância, lá em Campos era a vara de família, infância e juventude, depois foi desmembrada, ficou só a vara da infância. E eu me apaixonei porque a infância, ela se assemelha muito à Defensoria Pública. Eu acho que é o único local na magistratura em que você consegue realmente ter contato com as pessoas. O juiz que quer ter contato com as pessoas, na infância ele tem essa oportunidade. E desde então nós... ouvimos, as portas sempre estiveram abertas, para falar comigo não precisa marcar dia, não precisa marcar hora, basta que chegue no juizado, foi assim em Campos, em São Gonçalo, em Niterói, está sendo assim no Rio, eventualmente vai ter que esperar um pouco, porque eu posso estar fazendo alguma coisa, mas nunca vai... à toa, né? Nunca está à toa. Nunca, é impossível, mas vai ser atendido. Então, ouvindo a nossa querida Eliette antes aqui, eu fiquei emocionado com o sangue que corre nas veias dela e eu me lembrava disso. A gente, quando entra na infância, meio que se apaixona e fica no sangue, é impossível sair. O Pedro, o nosso programa ele é participativo e tem perguntas também dos nossos ouvintes, e o ouvinte nosso, Segadas Viana, que nos honra com a sua presença hoje no nosso auditório, já começa a perguntas bastante provocativas, porque é um tema que interessa a toda a sociedade. Assim, com mais ou menos 30 mil casais na fila de adoção e cerca de 13 mil crianças em condições de adoção, o que faz com que as adoções não ocorram, não andem? A pergunta do Segadas Viana, e ele emenda já uma outra que eu acho que você já pode responder em conjunto. Não poderia a área da infância e da adolescência, juntamente com a direção do Tribunal de Justiça, rapaz, isso vai botar você aí, você não pode responder pelo homem aí, não poderia fazer uma campanha, Luiz Fernando, mudar o conceito de desejo de adoção por bebês brancos, louros e sem irmãos? Então essas perguntas elas se complementam. Do Segadas Viana, nosso ouvinte. Segadas, a sua pergunta é importantíssima, muito conveniente. Na verdade, o que acontece? Há um equívoco muito grande e as coisas são passadas para a população, ao meu ver, de forma equivocada. Por quê? Quando se fala que tem 30 mil pessoas de um lado na fila, no cadastro de adoção, e do outro lado 13 mil crianças ou adolescentes para serem adotados, não se coloca o mais importante. As pessoas escolhem um perfil. Como funciona a adoção? E muito se fala que a adoção é demorada. Também não. É claro que um caso ou outro pode acontecer, mas, em regra, o processo de adoção, propriamente dito, ele deve demorar, quando litigioso, em média 1 ano, no máximo 1 ano e pouquinho. Às vezes demora mais. Por que demora mais? Porque pode ter uma carta precatória para um outro estado que demora para ser devolvida. Agora, vamos fazer assim, vamos fazer uma linha de tempo da adoção. Quando alguém se propõe a adotar, procura o juizado e faz um processo chamado habilitação. Habilitação para adoção. Nesse processo de habilitação, na verdade, é um procedimento administrativo. Aquela pessoa é observada sob vários aspectos. Para quê? Para se saber se ela, enquanto pessoa, pode adotar uma criança, pode adotar um adolescente. Esse processo de habilitação, ele demora algo em torno de 3 meses, 4 meses, dependendo da hipótese, da disponibilidade daquela pessoa que quer ser habilitada para frequentar reuniões, porque tem que frequentar reuniões em grupos de adoção, por exemplo, participar de palestras, etc. Mas o tempo médio, 3 meses, 4 meses. Findo este procedimento, nós
fazemos uma sentença que é uma sentença de habilitação para adoção. O que significa isso? Significa dizer que aquela pessoa está apta, que aquela pessoa pode adotar. E aí aquela pessoa que está apta a adotar vai escolher o seu perfil. O grande problema hoje é que o perfil escolhido é um perfil normalmente de bebês, de crianças de tenra idade, branquinhos, de olhos azuis ou às vezes negros também, essa não é a questão é idade. E nós não temos do outro lado, qual lado? Das crianças e adolescentes aptas a serem adotadas, bebês de tenra idade que façam face justamente a esta demanda de pessoas habilitadas. Ou seja, faltam bebês para a quantidade de pessoas habilitadas com esse perfil. Qual a solução? A solução é muito simples. Se essas pessoas que estão habilitadas e ficam na fila 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já vi ficarem na fila 5 anos. Por que 5 anos? Porque esperam justamente que apareça um bebê naquele perfil e não tem. Quer dizer, a gente não fabrica bebê, a gente espera que as pessoas... Era bom até que não tivesse bebê. Era bom que não tivesse. A gente espera que as pessoas cuidem de seus filhos. Exatamente. Quando as pessoas não cuidam dos seus filhos, a gente, infelizmente, tem que tirar o poder familiar e colocar em adoção. Normalmente são crianças mais velhas. E aí o que eu falo, se essas pessoas mudarem o perfil desembargador, a coisa muda de uma forma absurda. Por exemplo, se aquela pessoa que está habilitada para um bebê aceitar um grupo de irmãos, 2 irmãos, 3 irmãos, às vezes tem lá um bebê de 2 anos e uma outra agora, por exemplo, essa semana, ontem mesmo eu despachei fechando um processo para colocar as crianças para adoção. É uma criança, uma menina linda de 4 anos e um menino também muito lindo de 7 anos. O que acontece? Se aquele casal, se aquela pessoa que está na fila querendo um bebê trocar esse perfil e aceitar esse grupo de irmãos de 4 e 7 anos, resolveu. Ao invés de esperar 5 anos, ele vai esperar 5 dias. 5 dias, que é o tempo necessário e suficiente para se fazer essa interação. É claro que, assim, nesses casos de adoção de crianças mais velhas, a gente não faz a entrega da criança imediatamente, a gente faz um processo de aproximação, que eu chamo de namoro, né, dessas crianças com os adotantes, que eles têm que criar um relacionamento, um vínculo, uma adaptação, exatamente. E aí a gente espera 1 mês, 2 meses, mas, veja, já é 1 mês, 2 meses, já sabendo que é dele no sentido de que ele vai adotar. Responsável. Né? Ele vai adotar, já tá certo aquilo ali, a não ser, claro, que ele não possa adotar por qualquer motivo, mas ele estando apto a adotar, ele vai adotar. A jornalista Márcia agora vai fazer uma pergunta. Doutor Pedro Henrique, eu gostaria de saber que programas que os juizados desenvolvem de atendimento às crianças e adolescentes em situação mais vulnerável. E ele vai responder essa pergunta logo depois do nosso intervalo, para a gente fazer um suspense.